A gente está muito feliz com a vitória pela maneira que a vitória foi, né? Então o placar, lógico, ele é elástico, a gente, né, quer fazer mais jogos como esse, né? Então acho que hoje a gente conseguiu dar uma amostra aqui para o nosso torcedor do Cuiabá que a gente está construindo, né? A gente sempre falou de ser um Cuiabá mais protagonista, de ser um Cuiabá mais pressionante, e eu acho que hoje a gente deixou muito claro isso, né, pela nossa postura, a maneira que nós encaramos o jogo, né, com seriedade, com todo respeito à equipe do Nova Mutum, mas, né, poderíamos ter feito um placar ainda mais elástico, perdemos situações claras de gol, então a gente se cobra nisso, porque a gente sabe também que a importância do saldo de gols, né, numa definição ali na frente em relação à classificação, mas a gente está feliz porque a gente sabe que a gente está construindo aqui dentro, a gente tem confiança no nosso trabalho, confiança nos atletas que aqui estão conosco e também avaliando e monitorando, né, os jogadores que podem vir fazer parte do nosso grupo. Então, a gente tem muito claro aqui o perfil de jogador que nós queremos, a mentalidade que nós queremos, né, e hoje a equipe mostrou, mais uma vez, uma identidade, uma cara, né, então isso leva tempo, mas a gente está muito feliz porque conseguimos hoje colocar todo o nosso trabalho em prática, né. Bom, o Mateuzinho é um jogador muito versátil, né, a gente comentou a respeito disso já nos jogos anteriores, né, a gente já vinha testando ele em outras posições também, mas ele é um lateral de direito de origem, né, então nós não podemos esquecer e dar as oportunidades para ele também na posição de origem dele. Então hoje, se eu não estou enganado aqui, acho que é o 5º lateral direito que a gente coloca em campo, então isso é importante para nós, usar o estadual também como uma observação em situações de jogo, né, então hoje ele conseguiu fazer um bom jogo, né, jogou na posição de origem dele, então é um jogador que também nos permite outras possibilidades, né, então a função dele é de lateral, mas em alguns momentos do jogo você percebe que ele ocupou outras zonas do campo, fez outras funções dentro do jogo, com a bola, sem a bola, ele, né, defende na linha de 4, é um jogador muito versátil, a gente está feliz com a evolução dele, com a evolução também dos demais jogadores da posição, uma posição que a gente está bem servido, né, tem jogadores com características diferentes, então o Raylan é um jogador também que entrou em alguns momentos, nesse jogo pôde entrar de novo, o Ataíde estreou contra o Luverdense, já mostrou sua capacidade, temos também o Léo Oliveira, que já teve alguns minutos conosco, né, e não podemos esquecer também do jovem Hernandes, que estreou e fez também o seu papel. Então o Mateuzinho é um cara que a gente está observando, assim como os demais, e vamos usar ele sempre quando a gente achar que for necessário, né, e seja positivo para a própria equipe. Bom, o Pedrinho é um jogador que tem um histórico, né, que a gente já conhece, trabalhamos juntos, né, um jogador que veio para nos trazer uma característica, né, de desequilíbrio pelo lado do campo, né, então a gente precisa entender também que ele está num processo de reconstrução de carga física, né, de ritmo de jogo, então aos poucos a gente vai melhorando esse condicionamento dele, né, um jogador que influencia no jogo, seja com gols, seja com assistências, que é ainda melhor, que a gente cobra deles, né, mas também de outras maneiras, é um cara que nos entrega um enfrentamento de 1 contra 1, então acho que é um jogador que vai crescer ainda muito com a gente, né, principalmente na questão física, né, então a gente está muito feliz de poder contar com ele aqui no nosso elenco, né, é mais uma opção que nós ganhamos, né, é uma posição que a gente sabe que a gente precisa ter jogadores com essa capacidade de desequilíbrio, né, com essa capacidade de decisão, definição, né, então aos poucos ele vai ganhando mais ritmo, né, o Jadson também é um jogador que entrou ali na posição dele, entrou muito bem, poderia ter também feito gol hoje, então acho que a gente está cada vez mais fortes nesse setor, e quem ganha é a equipe, né, e aquele que estiver no melhor momento e for a melhor opção para cada jogo, a gente vai acabar colocando em campo, né, sempre pensando em buscar a vitória. O Lucas é um jogador experiente, né, um cara que tem um conhecimento do clube, né, é um cara que se identifica muito, é um cara muito trabalhador, é um cara que tem uma liderança que às vezes não aparece para o torcedor, é um cara muito comprometido, um cara que muitas das vezes ele equilibra a equipe, né, então a gente precisa ter uma equipe equilibrada no momento que a gente ataca, no momento que a gente defende, então às vezes ele faz um papel que nem sempre é tão vistoso, né, não chama a atenção às vezes do torcedor, mas ele é um cara extremamente importante para nós, claro que ele vai estar sempre brigando por posição, né, vai depender sempre do desempenho dele, assim como todos os outros, né, no ano passado ele teve momentos dentro da temporada, onde ele foi titular absoluto, outros momentos ele nos ajudou de outra forma, né, mas é um jogador que nos dá esse equilíbrio, né, principalmente quando a gente pensa na fase defensiva, então ele permite com que outros jogadores possam aparecer mais para o jogo, né, então ele também dá a sua contribuição, né, então a gente está muito feliz em poder ter ele conosco, é um jogador que
é muito identificado com o clube, né, e a gente precisa valorizar esse tipo de jogador, porque a temporada é muito longa e com certeza ele tem muito para nos ajudar. O Arthur, ele está num processo ainda de recondicionamento físico, né, então acabou que no último jogo ele estava no banco, sofreu uma luxação no dedo, então por isso ele ficou fora da partida, né, então esse é o principal ponto para ele não estar convocado hoje, mas é um jogador também que tem evoluído na questão física, ficou um tempo afastado na temporada anterior, né, por uma lesão de quadril, então ele estava num processo de recondicionamento físico, já estava treinando conosco, em algum momento ele teria sua oportunidade, mas ele teve essa luxação no jogo, no aquecimento do último jogo, e por isso ele acabou não conseguindo participar, né? Então é um jogador que a gente pretende em algum momento, né, oportunizá-lo, observá-lo, é um jogador que já demonstrou algumas qualidades e capacidades para estar conosco, agora é uma questão mesmo clínica para que ele possa estar à nossa disposição e ter a sua oportunidade. Sim, em relação ao Cardoso, né, ele é um jogador que teve, né, alguns minutos, alguns jogos pela esquerda, agora pela direita, então a gente vai observando o rendimento dele nos jogos, no treinamento, né, e vai entendendo aonde dá o melhor encaixe para a equipe, né, então depende também quem joga com ele pelo lado do campo para a gente poder explorar as melhores características do atleta. Então a gente entende que pelo lado direito nessa formação, né, nas últimas duas formações, é onde ele poderia render mais e rendeu, né, participando ativamente de situações de assistência, né, de participações em gol, que é muito importante para um atleta da posição dele. É um jogador que também ficou uma temporada fora, então está voltando, está se adaptando, está evoluindo, né, e a gente está feliz com o que ele tem apresentado até o momento, né. Mas a competição é interna, é diária, né, aquele que tiver melhor desempenho e for o melhor jogador para a nossa estratégia vai pisar lá dentro de campo. Acho que a gente está encorpando nesse aspecto. Em relação ao adversário, o adversário optou por subir suas linhas de marcação em algum momento do primeiro tempo, fazer algumas perseguições individuais. Então, um jogo que a gente precisa entender onde estão os espaços, onde estão as vantagens do jogo, né? E dentro de uma formatação de elenco, de ideias, de trabalho, nem tudo vai sair do dia para a noite. Então, a gente precisa também dar ênfase em outras situações. Então, estou muito feliz com o que a equipe produziu em relação à chegada no último terço. Esse é um dos principais papéis do treinador, poder fazer com que a equipe chegue no último terço do campo em condições de finalizar, em chances claras de gol. Acho que hoje a gente fez 5 gols, mas poderia ter feito um placar muito mais elástico, então a gente criou, né, produziu para isso. A estratégia do adversário, a gente sabe que ela não se sustenta por muito tempo, porque ela exige uma demanda física muito grande, então em algum momento eles iam ter que descer as linhas, né, iam nos permitir mais alguns espaços, e quando eles subiram a marcação, faltou a gente poder explorar um pouco o espaço de profundidade, né, que a gente tinha jogadores em situação de 1 contra 1, jogadores com boa velocidade, né, então a questão da leitura, né, de repertório, quando as equipes vão subir as linhas de marcação, né, e também a capacidade de a gente poder associar rápido e curto para poder achar o homem livre para ficar de frente para o jogo e a gente poder rapidamente fazer um ataque rápido, né, explorando a vantagem que é nas costas da linha da defesa, né. Então é uma questão que a gente já tem atenção, né, já vem trabalhando, mas ainda vai levar um tempinho para que a gente possa estar num melhor nível de leitura de jogo.